Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa segunda-feira com informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Antes de tudo, bom dia a todos vocês, bom dia, nação rubro-negra. É o seguinte, né, cara? Esse aqui é o semblante de hoje, né? O flamenguista hoje tá triste, tá cabisbaixo, tá desanimado. É normal, né, cara? Após a derrota de ontem, após a eliminação no Mundial de Clubes. E foi uma eliminação que deixou a gente assim meio frustrado, né, mano? Pois a gente viu que dava pra chegar, mas o Flamengo cometeu muitos erros ontem, muitos erros. 4 erros, 4 gols, infelizmente, né, nação? E a gente vinha falando a semana toda, os jogadores, os próprios jogadores do Flamengo vinham falando que era uma partida que não poderia cometer erros. Infelizmente, foi a partida no Mundial de Clubes em que o Flamengo cometeu mais erros. E foram erros cruciais para decretar a derrota de ontem, né, galera? Dava pra chegar, cara, dava pra chegar. Mas infelizmente o Flamengo errou demais. Vou falar sobre a partida de ontem. Vou falar sobre os jogadores também, os jogadores que participaram dessa partida. O Arrascaeta, que foi muito mal. Arrascaeta que parece que não entrou em campo, né, mano? Arrascaeta ontem foi uma resposta para os torcedores de por que o Arrascaeta não foi jogar na Europa. Ontem mostrou isso tudo. Ontem foi uma resposta para os torcedores que se questionam por que Arrascaeta nunca jogou na Europa. A intensidade. Arrascaeta não tem intensidade suficiente para jogar no futebol europeu. E ontem foi uma resposta para essa pergunta, né, galera? E vou falar dos erros do Flamengo também, né, nação? Os erros cruciais que levaram o Flamengo a perder para o Bayern por 4-2. Poderia ser uma partida mais equilibrada, mas o Flamengo abusou dos erros ontem. Vou trazer para vocês a zona mista, né, com os jogadores do Flamengo falando após a partida. O Léo Pereira falou, o Jorginho falou, o Bruno Henrique também falou após a partida. E eu vou trazer para vocês também a zona mista. Vou trazer informação sobre Pulgar, galera. É isso mesmo, Pulgar, galera, olha só. Pulgar detectado uma fratura no pé de Pulgar e ele pode ficar de fora por até 3 meses no Flamengo. Pode desfalcar o Flamengo por até 3 meses. É isso mesmo, galera. Infelizmente, hein? Infelizmente, Pulgar que foi parar no hospital ontem. E o Flamengo que deve voltar hoje ao Rio de Janeiro. O Flamengo deve pegar o voo e voltar ao Rio de Janeiro hoje, nessa segunda-feira. Eu vou trazer todas essas informações para vocês e a zona mista também. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixe seu like aí também, nação. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante. E acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Vou trazer agora para vocês a zona mista do Flamengo. É isso mesmo. Léo Pereira, Jorginho e Bruno Henrique falando após o jogo de ontem, após a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique. Crédito das imagens, canal Flamengo TV. Vou reagir aqui à coletiva zona mista com os jogadores do Mengão. Roda pra nação aí! Eu acho que o Flamengo, a gente falava muito antes do jogo sobre como mudar o patamar diante dos olhos do mundo, diante de uma vitória possível do Bayern de Munique. Ela não vem, mas o Flamengo, se a gente olhar as estatísticas, os números, fez um jogo igual. O que você tira desse jogo para a continuidade de temporada e para o que o Flamengo é hoje? Um time que tem o seu modelo de jogo contra qualquer um. Bom, primeiramente falar do adversário, que é um adversário de alto nível e que soube aproveitar os detalhes que teve ao seu favor. Nossa equipe não deixou de fazer aquilo que é proposto pelo Felipe Luiz, não deixou de acreditar que a gente podia fazer gols e quem sabe ganhar o jogo, mas infelizmente um tem que sair vencedor. E parando friamente para analisar os lances, os gols, foram detalhes em que a gente entregou para a equipe adversária. Eles têm os méritos sim de finalizar, a bola desviar e ser gol, mas acredito que a gente conseguiu trabalhar a bola no primeiro gol ali, uma jogada bonita e fazer o gol. Então acredito que a gente tem que tirar de lição os detalhes, que nesse nível o mínimo detalhe faz a diferença e hoje eles estão classificados, a gente está eliminado. A gente está de cabeça erguida, a gente volta para o Brasil com muita coisa positiva, muita coisa que a gente pode tirar de lição e vamos melhorar cada vez mais. Vou agradecer o Léo, obrigada, Léo. Você quer deixar um recado para a nação? Bom, só agradecer, a gente está orgulhoso do que vocês fizeram aqui hoje, o pessoal daqui, o pessoal do Brasil, acredito que deviam estar mandando muita energia positiva e a gente só está orgulhoso mesmo, a gente agradece e agora vamos
vamos descansar e vamos ver agora o que vem pela frente. Boa, obrigada, Léo. Vamos lá, gente. Jorginho está aqui do meu lado, autor do primeiro gol de pênalti dele com a camisa do Flamengo, infelizmente num dia difícil, e a gente sabe que o coletivo sempre se sobrepõe para o jogador ao individual, né? Apesar da tua felicidade, uma eliminação doída, porque eu acho que o Flamengo enfrentou em condições parecidas o Bayern de Munique hoje. Propôs o seu jogo e entendeu que poderia não mudar tanto a sua característica para enfrentar um adversário dessa magnitude, Jorginho. Não, foi um jogo muito, acredito eu, né? Essa é uma análise um pouco à flor da pele, mas acredito eu que tenha sido um jogo parelho, um jogo de frente com uma das maiores equipes do mundo, e a gente tem que estar orgulhoso pelo que fez, pelo que demonstrou em campo, e infelizmente o resultado é o que é e não é o que a gente queria, mas a gente suou, correu, tentou tudo que podia e infelizmente o resultado não veio, mas tem muitas coisas positivas para levar daqui na bagagem para o futuro desse grupo que tem grande potencial. Muito se falou ontem na entrevista coletiva, né, com o Danilo, sobre o quanto que a intensidade, o calor, a coletividade poderiam entrar em campo. E eu, no final da entrevista, eu falei, cara, quanto que você acha que o individual pode resolver esse jogo? E o Danilo concordou comigo, assim, no sentido de que o coletivo chega para potencializar o individual. E talvez hoje tenha sido um dia individualmente melhor do Bayern. Como é que você faz essa correlação de coletivo e individual nesse enfrentamento de hoje? Não, com certeza o individual no fim acaba, principalmente quando é um jogo praticamente homem a homem, são duelos. Então acaba sendo um duelo individual contra o teu oponente e hoje eles foram mais felizes nisso, mas, repito, acredito que o nosso coletivo correu muito e bateu de frente com uma grande equipe que é a deles, e se sentia dentro do campo que em certos momentos do jogo, nesse nível, a gente tinha o controle do jogo, a gente tinha a intensidade, a gente estava criando, e essa percepção dentro de campo é que a gente tinha chance de ir mais, e os gols deles chegaram em momentos que foi meio que um balde de água fria. Obrigada, meu bem. Bom descanso para você. O Jorginho está aqui, o Bruno Henrique também já está aqui do lado, vai chegar para conversar com a gente. Vem, BH. Vamos conversar aqui sobre essa partida difícil de digerir, mas é parte do futebol, né? Vocês estão mais acostumados do que a gente. E, assim, antes do jogo, todo mundo muito nervoso do lado de fora, a imprensa, os torcedores, e os jogadores relativamente calmos, assim. O que você tira, acho que de lição, sabe? Assim, o Flamengo fez o jogo dele, o Flamengo não veio se defender diante de um adversário que mundialmente é conhecido. O que você leva dessa partida? Acho que é o orgulho do time. A gente, mesmo atrás do placar, a gente não desmoronou, mantemos a mesma postura, jogar para frente, jogar como Flamengo e buscar o primeiro gol, o empate também. E é isso que a gente leva de lição daqui. A gente tem que jogar assim, independente de quem a gente enfrenta, onde a gente for jogar. Claro que hoje era o Bayern de Munique, uma equipe mundialmente muito grande, mas a gente conseguiu jogar, botar a bola no chão. Claro que saindo no placar, atrás do placar, 2 vezes é ruim, você tem que correr mais, você tem que lutar mais para poder tentar empatar, fazer o primeiro gol também. Mas a gente não desistiu, lutamos até o final, então acho que é isso. Você não começou a partida de hoje, então você viu, assim como a gente que estava do lado de fora, os 10 primeiros minutos do jogo, né? A sensação que ficou para quem assistia a partida da arquibancada, e eu imagino que de casa também, é que o Flamengo entrou um pouco nervoso para o jogo. O Flamengo era capaz de mais do que fez naqueles 10, 12 minutos iniciais, quando acaba tomando os 2 primeiros gols. Você acha que isso tem um peso muito grande? Também é um trabalho mental para ser feito daqui para frente? Olha, acho que o primeiro gol, uma bola parada, né? Sim. Onde o Eric foi infeliz, mas acontece. Jogadores muito alto e na primeira trave é difícil você se posicionar de uma forma ali para poder tirar aquela bola no primeiro pau. Acho que a gente tinha que ter poderia ter feito melhor. Trazer um zagueiro, sei lá, um atacante mais alto. Enfim, alguns jogadores ali
mais para frente, mas a gente estava bem postado e tomamos um gol onde o Eric foi infeliz. Então acho que, como eu falei, é aprendizado que a gente tem que tirar. A bola parada, durante o jogo também, em alguns momentos, de não perder a bola, né? Em partes do campo. Então acho que é isso que a gente tem que tirar de lição desse jogo aqui hoje. Quer deixar um recado para a nação? Porque tem toda uma sequência de temporada pela frente, né? A gente volta agora para Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, e o Flamengo continua sendo o líder do Brasileiro, continua sendo o time a ser batido e continua com muitas chances para a temporada como um todo. Aqui não saiu como a gente queria, mas acho que um recado seu para a nação vai muito bem numa hora como essa. Acho que está todo mundo triste, mas temos que levantar a cabeça, porque temos coisa a disputar nesse resto de temporada ainda, e o apoio da nação vai ser primordial para a gente no final do ano, se Deus quiser, buscar o nosso objetivo, e se Deus quiser, quem sabe ano que vem a gente possa estar aqui de novo no Mundial. Então, como eu falei, a nação vai ser muito importante para esse retorno de Brasil, de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, de Copa do Brasil também. Então, nunca deixaram a gente desamparado, não vai ser agora que eles vão deixar. E vamos junto em busca das nossas conquistas desse ano. Pois é, galera, tá aí na zona mista com os jogadores do Flamengo, Léo Pereira, Jorginho e Bruno Henrique. E é o seguinte, Bruno Henrique, a nação rubro-negra vai continuar apoiando o Flamengo, pode ter certeza disso. Temos ainda pela frente Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores ainda. A tríplice coroa tá em jogo ainda, né? E a nação rubro-negra com certeza vai continuar apoiando o Mengão. Foi um baque ontem, aquela derrota por 4-2, né, cara? Foi um baque. A gente viu que dava para chegar, mas o Flamengo cometeu muitos erros cruciais, né, nação? É o seguinte, galera, eu vou falar sobre o jogo agora e vou trazer informação também sobre Pulgar. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, dê essa moral, se inscreva aqui embaixo e deixa o like no vídeo também, pois ajuda bastante, valeu? Pois é, galera, eu tava falando aí que a derrota de ontem foi um baque, foi um banho de água fria, né, mano? E um banho de água fria foi tomar aquele gol contra de Pulgar, aquela infelicidade, né? Foi infeliz no lance de Pulgar, foi um lance infeliz dele, né? Teve gente reclamando que foi falta, mas, cara, eu acho que não teve intensidade. O cara puxou a camisa dele, mas puxou assim, eu acho que não teve intensidade para deslocar ele. E o juiz não ia marcar aquilo no Mundial de Clubes, não marca. Juiz europeu não marca esse tipo de falta, esquece. Juiz europeu não marca essas faltinhas que acontecem no futebol brasileiro. Então, aquele gol contra no início da partida foi um baque para os jogadores do Flamengo. Você viu que os jogadores do Flamengo parece que ficaram ali paralisados, ali meio que desestabilizados na partida após aquele gol. No início, cara, no início. Aí depois, né, mano? Aí depois vem o Arrascaeta numa saída de bola. A Arrascaeta vai e entrega a bola no meio de campo, né? O meio de campo roubou a bola do De Arrascaeta e saiu o gol do Harry Kane, né? Que desviou lá no Léo Ortiz ainda. A bola desviou no Léo Ortiz, bateu na trave e entrou. 2-0. 2-0 para o Bayern. Aí, velho, aí ficou difícil. E o Arrascaeta, né, cara? É o seguinte, gosto muito do Arrascaeta, é ídolo do Flamengo, mas eu não sou baba-ovo de jogador. Porque tem torcedor que é baba-ovo de jogador. O jogador é ídolo. Mesmo que o cara pode fazer uma cagada dentro de campo, pode fazer um gol contra bizarro, que mesmo assim vai ter torcedor passando pano, vai elogiar o cara ainda. E eu não sou, eu gosto muito do De Arrascaeta, ele é ídolo do Flamengo, mas eu não sou baba-ovo de jogador. Então, o Arrascaeta ontem, partida horrível do De Arrascaeta ontem, não entrou em campo praticamente. O Arrascaeta ontem praticamente não entrou em campo. Partida para esquecer, para passar o pano. Passar o pano literalmente, né? Pois não jogou nada ontem o De Arrascaeta, pelo amor de Deus. E ainda entregou, deu aquela entregada no início, né? Tava 1-0, entregou 2-0 pros caras. E depois remar contra a maré não é fácil, né, mano? O Flamengo ficou o jogo todo remando contra a maré. Foi lá, fez 2-1, com um chutaço de Gerson, né? O Neuer nem viu a bola, levantou as mãos, nem viu a bola. 2-1, o Flamengo entrou na partida de novo.
entrou na partida 2-1, a gente viu que dava para chegar. Aí vem Luiz Araújo, né, cara? 2 erros de Luiz Araújo na saída de bola. 2 entregadas de Luiz Araújo na saída de bola. Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, mano? E dá esse mole, mano. Dá esse mole ontem. A primeira bola ele tentou tirar da área, jogou no pé do meio campo do Bayern, que chutou de fora da área, gol dos caras, 3-1. Na hora que a gente corre atrás da reação, 3-1 pros caras. Flamengo de novo, rema contra a maré, vai lá, faz 3-2 com pênalti lá, né? Gol de Jorginho. Jorginho que, lembra que o batedor oficial do Flamengo é o Arrascaeta? Só que quem pegou a bola foi Jorginho, mano. Me dá a bola aqui, cara. Aqui, bateu no peito, ó. Me dá a bola aí, eu vou lá e bato o pênalti. Não tremeu para o goleiro Neuer, colocou bola no canto, goleiro Neuer no outro. 3-2, a gente achou que ia, agora vai. Aí vai Luiz Araújo de novo Luiz Araújo tenta sair jogando, tenta sair driblando 3, 4 jogadores do Bayern, mano. Aí entrega de novo, sobra a bola aonde? No pé de Harry Kane. Só chutou no canto, gol, mano. Então não pode, cara, você não pode. A gente passou a semana toda falando que não poderia cometer erros. Os jogadores passaram a semana toda falando que não poderia cometer erros. E ontem, Flamengo cometeu todos os erros que não poderia cometer, cometeu ontem, mano. Abusou de errar ontem, cara. Abusou de errar. E tomou na tarraqueta, mano. Tomou 4-2 em cima dos erros individuais. Erros individuais, mano. Luiz Araújo, 2 erros na saída de bola. Arrascaeta, 1 erro na saída de bola. E o Pulgar, que infelizmente é sem querer, né? É sem querer, mas acabou errando também. É um erro infeliz. Fez o gol contra. E por falar de Pulgar, galera, olha só. Preocupante a informação sobre Pulgar, hein? Preocupante a informação sobre Pulgar. Flamengo colocou uma nota, né? Flamengo informou nas redes sociais. Olha só aqui, ó. O meio-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil, né, junto com a delegação do Flamengo nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão. Cara, se ele for passar por cirurgia, ele vai ficar de 1 a 3 meses fora do Flamengo. Se for passar por cirurgia, fica de 1 a 3 meses fora do Flamengo. Então, Flamengo que já tem que ir atrás aí, sei lá, tentar contratar um meio de campo, um volante, para definição da temporada aí. Pois se o Pulgar ficar 3 meses fora, mano, a gente vai ficar jogando com quem? Com Alan? Com Everton Araújo ali no meio de campo? O De La Cruz, você não dá para colocar as confianças todas em cima do De La Cruz. De La Cruz vive no departamento médico. Então que o Flamengo, sei lá, de repente tente uma contratação de um meio campo, de um volante aí para suprir a vaga de Pulgar, né? Se ele ficar 3 meses fora, praticamente é o ano todo, né, mano? Praticamente é o ano todo. Então vamos ver o que será aí de Pulgar, né, cara? Se ele vai precisar passar por cirurgia ou não, vamos ver, vamos aguardar aí. E é o seguinte, galera, Flamengo que retorna hoje mesmo, né, para o Rio de Janeiro. Flamengo que deve dar folga aos jogadores, eu acho que deve dar folga aos jogadores e depois voltar aos treinos, né, com carga máxima aí para focar no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. A temporada ainda não acabou, nação, a temporada está apenas começando, é isso mesmo. O Mundial a gente sabia que seria muito difícil de conquistar, a gente sabia disso, seria muito difícil. Mas o Flamengo também não poderia perder da forma que perdeu, né? O Flamengo jogou, tentou, foi atrás do resultado, mas só que sempre que o Flamengo diminuía o placar, na hora de empatar, tomava o gol que desestabilizava o time novamente. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, erramos muito ontem e o Bayern mereceu a vitória, merecidíssima a vitória do Bayern, que foi pra cima do Flamengo. O Flamengo lutou bastante, mas os erros, infelizmente, decretaram a derrota do Flamengo e a sua eliminação no Mundial de Clubes. E é o seguinte, galera, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!